confesso que quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando sobre o que eu achava dele, como eu me sentia em relação a ele, e eu acho que a gente vai descobrir nesse vídeo, porque eu vou exteriorizar tudo que eu estou pensando sobre ele. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar um pouquinho sobre Eös, e esse livro aqui foi escrito pelo Jon Fosse. Esse é um autor norueguês e ele ganhou o Nobel em 2023. E eu tava lendo um pouquinho sobre esse autor e parece que os escandinavos eles estavam esperando por esse Nobel há muito tempo e ele acabou chegando para esse autor ano passado. E aí eu resolvi ler esse livro porque eu tava querendo uma leitura mais leve, um pouquinho mais rápida também, mas de leve, não tem nada. Só foi rápida, porque o livro tem 84 páginas, se eu não me engano. E foi uma grandiosa aventura, digamos assim. Não em relação à história, porque não existe nenhum plot gigantesco, mas foi perceber como no início da história eu estava me sentindo de uma forma e no final eu me senti de uma forma completamente diferente. Explicarei. E aí no início da história eu fiquei um pouco, não incomodada, mas tentando entender por que esse autor usa alguns artifícios narrativos para escrever a história dele do jeito que ele escreve. E aí no início a gente tem várias partes que se repetem, palavras que se repetem, frases que se repetem, conversas que são simplesmente esquisitaças, que você fala assim, gente, por que vocês estão tendo essas conversas? Eu fiquei até sem fôlego, né? E aí, conforme a gente vai lendo esse livro, a gente vai percebendo que existe um motivo para ele construir a narrativa dele do jeito que ele constrói. E no final das contas, eu acho que eu gostei muito mais do que eu achava que eu tinha gostado dessa história. O livro, ele acaba se repetindo muito porque é como se fosse o balanço do mar. Sabe quando o mar faz o movimento dele, aí você ouve aquele som e volta, e ouve o mesmo som e volta. Então foi meio que esse conceito que eu acredito que ele estava buscando, dessa repetição que existe na história. E sobre o que é esse livro? Esse livro ele tem uma sinopse muito simples. A gente tem uma viúva que perdeu seu marido há 23 anos e ela vai relembrar o que aconteceu ali, porque basicamente ele entrou no barquinho dele, foi para um dos fiordes que existem ali na Noruega e desapareceu. E morreu. É isto. E aí, com essa sinopse, eu fiquei pensando o que faz esse livro ser tão especial. E existem alguns elementos, como esse recurso que eu falei da narrativa, que fazem com que o livro seja muito único. Por exemplo, a forma que o autor ele explora esses fiordes. Os fiordes são meio que uma junção de montanha com lago que existe na Noruega. Inclusive, existem alguns ali que são muito famosos. Acho que tem um até que é protegido pela Unicef. Esse elemento na cultura, na mitologia norueguesa, ele é muito importante porque tem relação com os gigantes, tem relação com os trolls, tem relação também com o que acontecia antigamente, que era um lugar onde as pessoas se encontravam para fazer trocas, enfim, isso é muito importante para a mitologia norueguesa, no final das contas. E ele usa muito esse elemento da natureza, né? Um elemento muito comum para a literatura norueguesa também. E ele faz isso de uma forma muito esquisita, mas ao mesmo tempo que faz muito sentido, porque ao longo da história você acompanha essa viúva falando sobre como ela perdeu o marido, e a partir de certo momento a gente vê a perspectiva desse marido, e a partir desse momento a gente vê também a perspectiva desse marido sobre coisas que aconteceram há muitos anos atrás. Pessoas que morreram, pessoas que, enfim, ele deixou pra trás, e aquela casa que eles estão foi herdada de uma outra geração. E a partir disso existe um elemento muito interessante que o autor explora, que é o fogo, né? E o fogo nessa história, ele vai simbolizar um pouco da perda, um pouco de legado também, e muitas outras coisas que a gente vai acompanhando na história. Então ele usa esses elementos naturais de uma forma muito interessante, que eu acho que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro, talvez. E é um livro que, apesar dele ser muito curto, dele ter 80 e poucas páginas, ele vai falar sobre essa dor geracional que existe. As perdas e muitas vezes como a gente não consegue lidar com muitas coisas e por que duas pessoas se encontram e como essas duas pessoas lidam uma com a outra e como existem dores do passado que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar. E de novo, né, perdas e morte e amor ao mesmo tempo. Então é um livro que fala ao mesmo tempo sobre nada e sobre tudo, porque é um livro que vai falar sobre a vida e
o nosso legado também. Então, foi uma história que, de certa forma, eu acho que, por ser muito curta, eu não sei exatamente onde a minha cabeça foi parar ao longo disso, porque, como eu disse, é uma narrativa que vai e volta, vai pro passado e se mistura, e tem escuridão, e tem fogo, e tem fiord, e tem não sei o quê. E é um livro que eu achei que, futuramente, eu gostaria de ler ele em voz alta. Porque eu acho que é um livro que vai funcionar super bem para você perceber como a entonação, e diga-se de passagem, a tradução ficou muito boa, então é tudo muito fluido, né? E eu achei muito interessante, e eu acho que seria um livro muito bom para você ler em voz alta, para você perceber aquilo que você está lendo. E apesar de ser um livro simples, e falar sobre coisas relativamente simples, foi uma escrita que eu consegui visualizar muitas coisas, assim. O próprio fiord, a escuridão que o autor fala, o barquinho, o relacionamento dos dois personagens, dessa viúva e do cara que faleceu, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome deles, que provavelmente eu vou falar o nome errado, mas foi interessante ver isso, especialmente pelo olhar de uma cultura completamente diferente, que eu acho que eu nunca tinha lido um autor norueguês na minha vida. Então foi interessante por esse lado também. E aí eu acho que, juntando tudo isso, a forma como ele explora essa narrativa de repetição, essa questão de usar esses elementos da natureza, o fogo, os próprios fiordes, que faz parte ali dessa cultura escandinava de uma forma muito, muito presente, né? Eu acho que me encantei. Mas eu fico com medo de pensar assim, será que eu me emocionei também? Tipo, será que eu tô muito emocionada ao avaliar esse livro? Mas eu acho que não, eu acho que foi um livro que faz sentido receber esse Nobel, especialmente porque esses escandinavos, eles estavam esperando há muito tempo que esse autor fosse reconhecido, né? Que houvesse a tradução dos livros dele. E eu acho que agora, no final desse vídeo, eu vou colocar um trechinho, como eu falei pra você, da questão ali de ler em voz alta. Eu vou ler um trechinho pra você perceber isso que eu tô te falando e você entender um pouco, talvez, do que eu senti com essa história. E além disso, eu acho que um outro elemento que a gente tem interessante sobre essa narrativa é quase como se fosse um fluxo de consciência, sabe? Não existem pontos, é tudo muito linear e as conversas se misturam e tudo se embaralha. Vejo Signe deitada no banco da sala, olhando para tudo que é familiar. A velha mesa, a estufa, a caixa de lenha, o velho painel de madeira nas paredes, a grande janela com vista para o fiord. Ela olha para essas coisas sem ver, e tudo está como sempre esteve. Nada mudou, mas assim mesmo tudo mudou, ela pensa. Porque depois que ele desapareceu e nunca mais voltou, nada mais foi o mesmo. Ela simplesmente está aqui. Os dias chegam, as noites passam e ela os acompanha, sempre com movimentos vagarosos, sem permitir que nada deixe grandes marcas ou faça grande diferença. E será que ela sabe que dia é hoje? Ela pensa, claro, é uma quinta-feira, no mês de março do ano de 2002. Quem diria, ela sabe de tudo isso. Mas a data precisa e essas coisas todas não lhe ocorrem. E por que haveriam de ocorrer? Que importância teriam, ela pensa. Mas assim mesmo, ela sente-se confortável e robusta como era antes do desaparecimento dele. Mas de repente, tudo aquilo volta. O desaparecimento dele naquela terça-feira, no fim de novembro, em 1979. E no mesmo instante, ela se vê mais uma vez no vazio, ela pensa. E então olha a direção à porta que dá para o corredor e a porta se abre e ela se vê entrando e fechando a porta ao sair e depois se vê indo até a sala, parando e se postando lá e olhando para a janela, e então ela se vê olhando para ele, de frente à janela, e ela vê, do lugar onde está, que ele olha para a escuridão com os longos cabelos pretos, e também com o blusão preto, o blusão que ela mesma tricotou, e que ele quase sempre usa quando faz frio. Ele está lá, ela pensa, e está lá parado quase como se fosse parte da escuridão, ela pensa. De fato, tão parte da escuridão que quando ela abriu a porta e entrou, a princípio nem ao menos notou que ele estava lá. Mesmo que, sem pensar nisso, sem dizer nada disso para si, ela de certa forma soubesse que ele estaria lá daquele jeito, ela pensa. E o blusão preto e a escuridão do outro lado da janela se misturam. Ele é a escuridão é ele. Mas enfim, as coisas são assim mesmo, ela pensa. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu esse autor. Eu sei que tem um outro livro dele lançado no Brasil, que é o Brancura, mas eu vi algumas pessoas avaliando com uma nota um pouquinho mais baixa ou com comentários que tinham algumas ressalvas, então aparentemente
E.A. Alls é uma boa porta de entrada para esse autor e os outros livros dele as pessoas estão elogiando bastante, mas eu acho que ainda não foram lançados no Brasil, eu acho. Enfim, se você já leu, me conta aqui nos comentários se você gostou, me conta também se você não leu, se você tem interesse, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros e também conheça o meu projeto lá no Catarse. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!